Shalom, abre-se os portais, dedo do quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, Ele é da Glória. Eu sou a apóstola Sara, do Ministério do Feridas, e é claro, se você é novo no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, ative esse Deus que compartilhe, para que outras pessoas, assim como você, também seja beneficiado a esse conteúdo riquíssimo, de alto nível, que vem direto do trono da glória de Deus, amém? E é claro que o nosso coordenador-chefe chama-se Espírito Santo, juntamente com toda a egrégora eclesiástica, e nós vamos estar aqui convocando para que nos ajude a demonstrar a verdadeira graça e conhecimento que vem do poder da palavra de Deus. Pai, gratidão, querido cheiroso Espírito Santo, pela tua palavra, por esse conhecimento que o Senhor me deu ainda há pouco, Pai. Eu sou grata, Senhor. Espírito Santo, nos ajude para que este conteúdo alcance milhares e milhares de almas e que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado. Amém? Então vamos lá. Hoje, conforme as necessidades vão acontecendo e aquilo que o Espírito Santo vai nos falando, eu vou colocando aqui para você esse conteúdo sobre ataques energéticos. Então, o tema é coceiras pelo corpo. Você pode estar sob um ataque espiritual e nem sabe. Eu não estou falando de alergias, coisas que são genéticas, hereditárias, que veio de alguma coisa, tá? Eu não estou falando desse tipo de coceira, a urticária, urticária e tantas outras alergias que aparecem no corpo, depende de um período, de algum momento sobre a sua vida. Eu estou falando de coceiras que são ataques espirituais, tá? Esse conteúdo é totalmente exclusivo para o lado do espírito, amém? E eu separei aqui algumas coisas importantes para a gente saber, ok? Então, qual é o significado espiritual das coceiras por região? Então, eu separei esse estudo por algumas etapas. Vamos lá. Os braços, tá? Então, o que ele representa? É ação, trabalho, força e autoridade espiritual. Então, nós temos os nossos braços para essa função. Então, a coceira, ela pode indicar bloqueio ou resistência para agir, avançar ou realizar alguma coisa. Eu não estou falando pessoas que tenham alguma deficiência física, porque muitas vezes você tem braço, mas não age nada. E tem gente que não tem, são pessoas amputadas, mas trabalham muito no mundo espiritual. Estou falando assim, no modo físico, tá? Então, o braço significa que força, trabalho, ação e autoridade espiritual. Lembra quando Moisés estava orando, Arão de um lado e Ur do outro? Pois é. O braço, ele significa sustentação física, cobertura espiritual, ajudar o próximo. E essa coceira, ela indica o quê? Bloqueio, resistência para agir ou avançar. Não quer dizer que seja 100%, mas estou dando um estudo do que pode acontecer, ok? Pode ser sinal de trabalho espiritual contra suas mãos ou seu chamado. Independente, né, da hierarquia eclesiástica, isso pode ocorrer. Para você não avançar, para você desistir, para você esmurecer, tá? O ataque típico é um estudo que eu fiz agora ainda há pouco. É a amarração do ministério, estagnação, cansaço sem causa. Então, as entidades ligadas, espírito de paralisia, espírito espiritual, espírito de opressão ancestral, feitiçaria de controle. Então, existem os feitiços, existem essas magias e pode estar contra você nesse exato momento, tá? A base bíblica. Eu não vou ler tudo para não ficar um vídeo enorme, mas está lá em Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à sua mão, faça conforme as tuas forças, porque para onde nós iremos não há indústria mais nada, ok? O segundo ponto que o Senhor me deu foi o centro das costas, né? Que é bem aqui. Essa região representa suporte, sustentação e cobertura espiritual. Então, a coluna cervical física é uma sustentação. Então, se essa coceira, ela está forte ali, você está lá que não aguenta, peso espiritual, falta de cobertura ou vigilância. Não que você está com algum problema, algum pecado, mas as pessoas estão sobrecarregando você, ok? E o ataque típico são cargas lançadas pelas costas, né? Inveja, murmuração, dados inflamados, dados espirituais ocultos. E muitas vezes, querido, não estou falando só pessoas de terreiro.
Não se escandalize com o que eu vou falar. São pessoas que conhecem a palavra. Tem inveja de você. Quando pensa mal de você, quando deseja mal de você. Que Deus te abençoe, mas no fundo aquele abençoe não vem do coração. Está te amaldiçoando, vem ataque, tá? Então, quando o macumbeiro faz a obra lá, é ruim, mas não é tão ruim quando vem de um ungido ou de uma ungida, certo? Então, as entidades ligadas tá espírito de opressão, flechas malignas, palavras amaldiçoadas. E é claro que a gente tem que se revestir do Salmos 91, Efésios 6, que é do 10 em diante. E eu deixei aqui justamente a palavra do Salmos 91, né? Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, ok? O pescoço, a garganta, o centro, tem uma coceira doida aqui bem no centro. Olha só que o Espírito falou comigo. Rege a voz, expressão, comunicação e autoridade profética, ok? Ele pode indicar o quê? Tentativa de calar, sufocar a palavra, roubo de identidade espiritual. Porque automaticamente, se eu parar de falar, se você pode falar do amor de Cristo, das coisas espirituais, ele vence batalhas. Podemos perder batalhas, mas a guerra não. Então, o ataque típico é espírito de mudez, espírito mudo, medo de falar, bloqueio profético e calúnia. Então, você não passa por algumas coisas que não quer falar ou não está conseguindo, está sofrendo algum ataque. Estou falando de coceiras. Você fica com aquela coisa entalada aqui. É algum ataque espiritual. Preste atenção. A base bíblica é Mateus 3,35. Abrirei a minha boca em parábolas. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Provérbios 8:21. A quarta, as mãos, incluindo o dorso, tanto as palmas, né? Palma da mão, que vem as bênçãos. E o dorso, essa parte de cima, tá? Tudo aqui é ponto de contato, tudo é uma energia. Aprenda isso. Então, as mãos simbolizam ações, transferências espirituais, dons e autoridade. Então, tudo está aqui. Então, quando eu tenho as minhas mãos lavadas no sangue do Cordeiro, eu vou abrir entre aspas aqui, não se escandalize, mas uma vez na semana ou duas, você vai pegar o sal fino, você vai botar num copo bem grande, num baldinho com água, uma xícara, não vou botar assim 2 colheres de sal. Você vai orar ao Senhor, você vai consagrar e pedir para que aquela água com sal seja purificada, que o sal purifica, limpa e traz bênçãos. E aí você vai lavar suas mãos, por exemplo, você vai para um trabalho, lava suas mãos com aquela água e sal, depois você enxágua, como um ato profético. Você vai fazer algum trabalho importante, vai resolver alguma reunião, seja eclesiástica, seja normal, você vai lá, lava sua água, suas mãos com água e sal. Isso é purificador, tá? Isso aqui não é nada de macumba, feitiço, nada. É ação profética, tá bom? Faça isso na semana 3 vezes, você vai começar a ver diferença. Primeiramente, porque o sal purifica, e ele vai trazer o quê? Limpeza e energizar você. E pode fazer também para os pés, como escaldapés, principalmente à noite. Mas aí o escaldapé é bom com sal grosso, tá? Faça pelo menos 2 vezes na semana. Vai até ajudar com água morna para energizar e vitalizar o seu corpo, sua alma e seu espírito. Então, essas coceiras indicam resistência na área de realização dos dons bloqueados, trabalhos espirituais feitos contra suas conquistas. Parece que as coisas não estão meio amarradas a você. Então, faça esse ato profético. Eu digo por experiência própria, as coisas vão deslanchar. É de um dia para o outro, lembre-se de outro vídeo que eu já publiquei, tenha intenção. Quando você intenciona de todo o seu coração, as coisas fluem. Nunca force nada, não force pessoas, não seja ansiosa para alguma coisa, porque aquilo vai repelir. O ataque típico é feitiço contra, anote aí, prosperidade, obras das mãos que ficam travadas, tá? As entidades ligadas é espírito de miséria, inveja e roubo espiritual. E base bíblica, Salmos 1, todinho você pode ler, o versículo 3, porque haja abundância e prosperidade sobre a tua vida. Posso colocar aqui Jó 42:2, que nenhum dos teus planos serão frustrados.
E assim tantas outras passagens, como Deuteronômio 28, do 1 a 14, tá? Eu citei algumas. Os pés. Os pés representam o caminho, direção, propósito, firmeza espiritual. Se essa coceira está demais nos pés, anote aí, ó. Indica confusão no caminho, ataques contra a sua jornada espiritual ou retaliações de avanço. Então, todas as vezes que você está em um ministério, você está orando, você vai fazer essa limpeza com alecrim, com folha de louro para trazer prosperidade, com manjericão. Esses banhos energéticos são muito bons para a limpeza da sua alma e do seu espírito, e você vai se canalizar com a energia do poder do alto, transmutando em luz. Por que esses banhos energéticos ajudam bastante? Para equilibrar nossa essência. E se você puder colocar um fundo musical sem voz, instrumental, de violino, aquilo que você gosta, que harmonize a sua frequência, ótimo. É obrigado? Não, mas vai ajudar bastante, tá bom? Principalmente quando você vai se deitar, você pode até botar lá no fundo do YouTube, deixando rodar a noite toda. E se você está muito carregado, pode até deixar o toque do chofar bem baixinho e deixa tocar a noite toda, ó. Você vai se energizar top, vai acordar bem. Ai, mãe, isso não dá certo comigo. Gente, vai das suas crenças. Eu falei sobre as suas crenças num outro vídeo aí, dá uma assistida. Então, se você tem crença, querido, pode ser o maior apostólico falar aqui que não vai te dar nada. Vai depender da sua intenção, daquilo que você acredita. Porque eu já estou elevada de alto nível de conhecimento. Então, o que eu estou passando aqui é só uma pincelada para te ajudar e transmutar tudo isso em luz. A luz de Jesus, do Espírito de Deus. Amém? O ataque típico dos pés é caminhos travados, decisões erradas, cansaço espiritual. Quais são entidades ligadas? Todo tipo, mas eu separei algumas, ó. Espíritos territoriais, confusão, atraso. Então, para você destronar esses espíritos, você tem que ter uma equipe de intercessão, você tem que estar em jejum o tempo todo, uma patente espiritual elevada, você tem que estar debaixo de uma cobertura de alto nível, porque qualquer cobertura que estiver dentro do principado, querido, você não consegue. Você tem que ter alto nível de cobertura, alguém que entenda de todos os níveis de encantamento, bruxaria, voodoo, exorcismo, ocultismo. Por quê? Porque por que os crentes estão perdendo batalhas? Porque eles não estudam o outro lado da espiritualidade, que é o lado negro, que é o lado sombra. Todos nós temos o lado luz e o lado sombra. Só que o lado sombra, o diabo pega para ele. E aí vem contra-atacar a minha vida contra a tua vida. E se quando não tem conhecimento, tá lá desanimado, broxoxô, as coisas não dão certo para mim. É isso que ele quer. Essa manipulação das massas para abaixar sua vibração, para você não avançar, para você não ir avante. Por isso tem que ter o poder de Deus. Poder. Chega de mazar de mesmice. Me deu até uma ira santa. Então, Salmo 119, que você sabe de cor, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas não adianta decorar versículo. Tem que viver ele. Tem que intencionar ele. Tem que botar o botão clicar. Por exemplo, você vai pegar um celular, um notebook, você não tem o botão lá para ligar. A vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que botar um clique e ligar. Você tem que ativar isso dentro de você. É de um dia para o outro? Depende muito daquilo que você está vibrando. Principalmente tem que vibrar na harmonia e no amor, que são a frequência mais alta e iluminada de Jesus, suportando uns aos outros. Não é fácil suportar mazela, reclamação todos os dias, porque eu atendo pessoas, eu ajudo pessoas, eu oriento. Então, eu escuto todo tipo de coisa, das mais incríveis, que você fosse para escrever um livro, essa Bíblia seria pouca. Então, essas coceiras são espirituais. Não estou levando a arte patológica da sua existência genética. É lado espiritual. Então, se você está sofrendo algum desses ataques, isso tem que ser limpado, banido, com limpezas energéticas, orações, intercessões. E também a crer
que aquilo que está dentro de você, o Espírito de Deus, ele faça purificação. Mas sempre intencione tudo que você for fazer. Inclusive, quando lê a palavra, lê a Bíblia, que não é religião, intencione esse versículo que você vai ler, aquele capítulo, aquele livro, naquele dia ou naquela semana, tá bom? E outra dica importante, tá? Como tratar espiritualmente? São dicas, tá, querido? Não quer dizer que tem que ser feito isso aqui. Eu estou lhe passando conhecimento. Agora, o que você faz com ele, eu não sei. Faça com excelência. Eu lhe passo dicas importantes, coisas que eu estudo, coisas que eu pago, coisas que eu tenho mentores, eu estudo. Então, eu faço uma pincelada o mais rápido possível para você entender. Porque se for bem no profundo, você não vai entender nunca. Então, eu tento simplificar de uma linguagem fácil, tá certo? Porque aquilo que eu pago, aquilo que eu estudo, é muito profundo. Chega, eu tenho que ter que usar até dicionário para entender algumas coisas, tá bom? Então, como tratar espiritualmente? Primeiro, ore por discernimento profético, né? Lucas 11:34, os olhos espirituais. Tem que ter ação profética. Independente do credo religioso, desenvolva isso em você. Então, um exercício que você pode fazer todos os dias é pegar um óleo. Irmã, não tem óleo, mas você tem água. Água na sua casa. Então, você vai pegar um pouquinho daquela água e vai passar na testa. Porque aqui é um campo. Isso aqui é um ponto de contato. Esse aqui é o olho espiritual. Então, quando você ora e consagra isso aqui, principalmente à noite, quando você vai deitar, você pede, Espírito Santo, que essa minha gular tenha a visão aberta, potencializada de tudo aquilo que eu preciso entender. Aí você declara aquilo que você quer ver, que você quer ouvir. Porque, querido, ver o mundo espiritual, você não vai ver só anjos, você vai ver demônios. Então, você está preparado para isso? Então, entenda isso. Segundo, faça jejum para quebrar cargas invisíveis. O jejum é um particular de cada um. Às vezes, jejum de 1 hora vale mais do que o dia todo. Então, vai depender da sua intencionalidade, tá certo? Unja as partes com azeite consagrando e ora o Salmo 91, Efésios 6. São dicas. Irmã, posso ler outra palavra? Claro, isso aqui são só dicas. Você é livre para ler qualquer parte dessa Bíblia aqui e intenção de todo o coração que vai ter resultado. É o que está no seu coração, tá? Quarto, louve constantemente, quebra a frequência das entidades. O louvar não é lá. O louvor é você vibrar na frequência. Às vezes você não vai soltar uma palavra, mas você está intencionando. Por exemplo, aqui, eu não estou louvando, mas eu estou com louvor na minha mente o dia todo. Um hino hebraico. Por quê? Porque hoje eu estou precisando mais dessa energia. Porque de coisas espirituais que eu batalho todos os dias que você, do outro lado, nem faz ideia. Tá? São batalhas espirituais de alto nível. Então, quando o Senhor vem na minha mente aquele louvor o tempo todo, é porque eu estou precisando mais daquele dia. De repente vai vir outros louvores, mas aquele lá é mais profético, é mais de batalha. Então, para me recarregar as minhas energias. Então, de repente, se vier hinos no seu coração, é a necessidade do dia. Anotou? Necessidade do dia. Bom? Para elevar a sua frequência. E o outro, declare com libertação com voz firme. Você pode falar com voz audível, depende do campo onde você está, ou no espírito. E sempre digo, cancela. E outra frase, está feito, está consumado. E no final, poder, luz, água viva, gerada na água e na luz do espírito. Então, você declara essas palavras proféticas, anote e exercite constantemente em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, está aqui, Pai, a tua palavra bendita, esse conhecimento riquíssimo. Obrigada aos anjos, serafins e querubins, Adonai, Abba Pai, o nosso Abba querido, intencionando nossos corações a verdadeira graça de Deus. Nos ajude, intencione a harmonizar nosso corpo, alma e espírito, a equilibrar, meu Pai. Porque nem tudo é demônio. Tem coisas que são ataques psíquicos, ataques mentais, de redes sociais, de canais de televisão, de mídias, de outdoor, poluindo o tempo todo. E aí, Senhor Deus, ó Pai, fica aquela escama espiritual, aquela poeira, aquela sujeira espiritual que fica no corpo, que fica na mente, que fica no cabelo, que fica nas roupas. Saiam todos! Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e continue compartilhando esse vídeo para que outras pessoas
Sejam abraçados desse amor do Espírito Santo. Em o nome de Jesus. A Shalom de Deus.